Olá, tudo bem? Eu sou o Tomé Amadi, o formador de contabilidade no Centro de Estudos Inteligência e Tecnologia. Hoje iremos falar de balanço patrimonial. No final desta aula você saberá o que é balanço patrimonial, como fazer um balanço patrimonial, o que são ativos e passivos, como fazer subscrição e integralização do capital social e como se faz o balanço patrimonial na prática. No entanto, veja no link que está na descrição deste vídeo o material de leitura, assim como o modelo de balanço patrimonial. O que é balanço patrimonial? Balanço patrimonial é uma demonstração financeira. No entanto, com ele é, possível identificar a saúde financeira e econômica de uma entidade. Pode ser no final do ano ou qualquer data pré-fixada. No entanto, ele é o relatório contabilístico mais importante. A pergunta-chave é: como fazer o balanço patrimonial? Para fazer o balanço patrimonial é simples. Você desenha uma tabela, pode ser no Excel ou no papel mesmo. No entanto, a tabela deve ter duas colunas, onde no lado esquerdo escreva, no entanto, no lugar de título, ativo, e no lado direito você escreva passivo e patrimônio líquido, isso no título. No entanto, no lado do ativo você vai preencher com os bens e direitos, isso falamos na aula passada, né? E no lado de passivo e patrimônio líquido, escreva, no entanto, as obrigações e patrimônio líquido. No entanto, mais adiante iremos ver como, no entanto, uma tabela específica mesmo. No entanto, vale lembrar que na lei da sociedade anônima, no entanto, somente aparece ativo e passivo, não aparece patrimônio líquido. No entanto, lado esquerdo, ativo, lado direito, passivo. O que são ativos e o que são passivos? Ativo é o conjunto de bens e direitos que pertencem a uma pessoa ou uma empresa, né? No entanto, são itens positivos do patrimônio, né? Eles proporcionam ganho para a pessoa ou a empresa. Exemplo de ativos: dinheiro, estoque de mercadorias, máquinas, equipamentos, etc. No entanto, esses são exemplos de ativos. Passivo é o conjunto de obrigações exigíveis de uma pessoa ou empresa. Quando falamos de obrigações exigíveis, estamos a falar de dívidas. No entanto, passivo exigível refere-se a capital de terceiros, ou seja, dívidas, não é assim? Ele evidencia o endividamento da empresa ou da pessoa. No entanto, o que seria o patrimônio líquido, não é? Porque nós dissemos que no balanço patrimonial temos o lado de ativo, temos o lado de passivo e patrimônio líquido. No entanto, o patrimônio líquido é o total de aplicações dos proprietários da empresa, ou seja, os proprietários sócios acionistas, né, fornecem meios para o início do negócio. No entanto, faz parte do patrimônio líquido a quantia inicial. Estamos a falar de capital social. Nós iremos falar sobre capital social mais adiante. No entanto, o patrimônio líquido também é conhecido como passivo não exigível. No entanto, porque refere-se ao recurso próprio ou capital dos proprietários. Sabendo disso, como fazer a subscrição e integralização do capital, no entanto, social, né, de uma empresa? Antes de falarmos de subscrição e integralização do capital, você precisa saber sobre origem e aplicação de recursos. No entanto, os recursos podem ser de terceiros ou próprios e aplicados em bens ou direitos. Veja, temos um balanço patrimonial, não é assim? No balanço patrimonial, nós, como você vê essa tabela, né, que está em frente,
No entanto, no lado direito, né, do balanço patrimonial, temos passivo e patrimônio líquido. Lado esquerdo temos ativo. No entanto, passivo e patrimônio líquido é a origem dos recursos, ao passo que os ativos são aplicações. No entanto, se nós, por exemplo, se nós pedimos emprestado, né, algumas mercadorias, no entanto, de um fornecedor, nós vamos preencher no lado de passivo os valores, né, de que nós pegamos emprestado, por exemplo, 200 meticais, é um exemplo. Né? E onde é que está aplicado? No entanto, está aplicado, no entanto, em máquinas, veículos, estoque ou em dinheiro, vai depender. No entanto, o passivo e patrimônio líquido refere-se à origem de recursos. No entanto, o lado de ativo refere-se à aplicação, onde é que o dinheiro está. Por exemplo, nós no patrimônio líquido temos capital subscrito ou integralizado. Se é integralizado, é um dinheiro que já entrou na empresa. Onde é que está o dinheiro? Pode estar em dinheiro na caixa, fala-se na caixa ou no caixa, né? No entanto, você pode estar no caixa ou na caixa, depende de onde estiver, ou pode estar em bancos, né? No entanto, se estiver no banco, então o banco vai estar preenchido no lado esquerdo, no lado de ativo. Tem que estar escrito os dois lados. Por isso que o valor de ativo deve ser igual ao valor de passivo e mais patrimônio líquido. No entanto, estamos a falar de o valor de origem deve ser igual ao valor de aplicações. Ok, um exemplo prático. Se você chegar na sua casa e encontrar uma criança com dinheiro na mão, você vai precisar de origem. No entanto, sempre para qualquer ativo existe uma origem. Estamos juntos, né? Espero que você já tenha percebido. No entanto, o que é capital social? Capital social refere-se a recurso financeiro ou material usado para iniciar uma empresa. O capital social pode ser próprio ou pode ser de terceiro. Capital de terceiro, no entanto, são obrigações, ao passo que capital próprio é, no entanto, o patrimônio líquido. No entanto, o somatório de capital de terceiros, assim como o capital próprio, no entanto, diz-se que é capital total. O capital pode ser integralizado ou subscrito. Como é que é assim? Capital subscrito significa uma promessa em um capital ainda não colocado à disposição da empresa. Ao passo que capital integralizado é o capital já colocado à disposição da empresa. Por exemplo, você ao fazer registro de uma empresa, você pode, no entanto, informar se já existe dinheiro para iniciar ou você promete pôr à disposição. Então, a promessa do capital é subscrição. A disposição que significa se você já tem o valor para iniciar a empresa, no entanto, esse valor já está integralizado. Você vai integralizar. Mas vamos explicar mais isso mais adiante. Como fazer a subscrição ou integralização do capital? No entanto, nós estamos a dizer, antes do início da atividade da empresa, deve-se fazer o registro da empresa. Mas antes do registro, você vai fazer um balanço patrimonial. O balanço pode ser de integralização ou de subscrição. Exemplo, vamos fazer exemplo de subscrição do capital em dinheiro, no entanto, no valor de 200 mil meticais. No entanto, como é que é? Nós vamos desenhar a tabela, como essa que está em frente, né? Vamos desenhar a tabela, lado esquerdo, ativo, lado direito, passivo e patrimônio líquido. No entanto, o capital, se é de proprietário, logo é patrimônio líquido. Então, capital social é 200 mil meticais. Subscrição é 200 mil meticais. Significa que a nossa empresa vai precisar de iniciar com 200 mil meticais. Mas nós prometemos. É uma subscrição, é uma promessa de 200 mil meticais. Vamos registrar. No entanto, no total vamos ter quanto? Promessa é 0 meticais. Não é assim? Nós prometemos trazer 200 meticais. Então, fisicamente temos 0 meticais. Então, o total vai ser 0 meticais. Então, significa no ativo, no caixa vai ter 0 e total também vai ter 0. Assim temos total
de ativos 0, total de passivo e patrimônio líquido 0. Significa que a empresa precisa de 200 mil meticais, no entanto, como promessa, no entanto, os proprietários prometem, no entanto, trazer 200 mil meticais. É uma promessa, por isso está 0 meticais. Então, faz o balanço patrimonial, no entanto, para uso futuro, no próximo balanço patrimonial, pode ser de próximo ano ou no final do ano, no entanto, se diferenciar. O primeiro era 0, depois o que existir. Ok. No segundo exemplo, vamos fazer subscrição e integralização do capital em dinheiro no valor de 200 mil meticais. Como é que vai ser? Já sabemos que é patrimônio líquido. Logo, primeiro vamos pôr capital social 200 mil meticais. Subscrição, estamos a falar promessa 200 mil meticais. No entanto, integralização também 200 mil meticais. Então, o valor que existe é o valor integralizado. Quanto é que é? 200 mil meticais. Então, o total vai ser 200 mil meticais. É mesmo o valor do capital social. Ok. Para facilitar o entendimento, eu direi. Um dos documentos que você vai precisar para registrar a sua empresa vai ser, no entanto, contrato de sociedade. No entanto, no contrato de sociedade, você tem que escrever o valor que a empresa vai precisar para iniciar. É o capital social. Então, você vai escrever qual é o valor que está, no entanto, no contrato de sociedade. Você vai pôr no capital social. Não estamos a dizer que existe o valor. O valor pode existir, assim como pode não existir. Se o valor é uma promessa, você vai preencher no capital subscrito. Se é para subscrever e integralizar, então você vai preencher subscrito com sinal negativo, 200 mil. Integralizado com sinal positivo, 200 mil. Significa que existe. É promessa, por isso é sinal negativo. Não existe o dinheiro. No entanto, integralizado, total de patrimônio passivo e patrimônio líquido vai ser 200 mil meticais. Caixa vai ter o mesmo, 200 mil, que é integralizado, e total também 200 mil meticais. Ok. Espero que você tenha percebido, né, como fazer subscrição e integralização. É só preencher. Você escreve as palavras e preenche. No entanto, o valor integralizado significa o valor que existe. Terceiro exemplo, vamos fazer integralização do capital em dinheiro no valor de 100 mil meticais. Só lembrando, no primeiro exemplo nós fizemos somente subscrição. No segundo exemplo nós fizemos subscrição e integralização. E neste exemplo nós vamos pôr somente integralização sem subscrição. Significa que não há promessa, há somente dinheiro vivo, não é assim? No entanto, vamos... Capital social, 100 mil meticais. Subscrição é 0, porque não é promessa. Integralização, valor integralizado, 100 mil meticais. Total, quanto é que vai ser? 100 mil meticais. No caixa vai ter quanto? 100 mil meticais. E total de ativo vai ser também 100 mil meticais. No ativo, 100 mil. E passivo e patrimônio líquido, 100 mil. No entanto, último exemplo. Preste muito atenção neste exemplo. No entanto, porque envolve cálculos matemáticos, né? Matemática do ensino mesmo fundamental. Ok. Subscrição do capital no valor de 200 mil meticais. Repito, subscrição do capital no valor de 200 mil meticais, sendo integralizado no ato 20% em dinheiro. No entanto, antes de nós fazermos a subscrição desse capital, a integralização, nós temos que saber. Capital social, já sabemos que é 200 mil meticais. No entanto, vai ser integralizado 20 mil meticais. É quanto? Vamos fazer no rascunho, a parte, o cálculo. 100%, no entanto, é 200 mil meticais. 100% do valor é 200 mil meticais. E 20% é quanto? Vamos pôr o valor, vamos pôr X. Então, X vai ser igual, recordando... O cálculo de produto dos meios igual a produto do extremo, significa X vai ser igual a 20% vezes, multiplicado nesse caso, a 200 mil meticais, no entanto, divididos ou sobre 100%. Daí vamos calcular, é só simplesmente simplificar os zeros do 100 com 2 zeros de 200 mil, vai ficar 2 mil vezes, vezes quanto é que é? 2.000 vezes
20, que vai ser 40 mil, não é assim? Percentagem multiplicando também com percentagem, já está. No entanto, 20% de 200 mil é 40 mil, no entanto, vai ser integralizado. Então, vamos subtrair 200 mil, tirar 40 mil, dá 160 mil, ok. Vamos escrever agora, vamos preencher agora no nosso balanço patrimonial. Como é que vai ser? Patrimônio líquido. Capital social vai ser de 200 mil meticais. Capital subscrito vai ser, subscrito promessa por trazer, significa 160 mil meticais. Depois, integralizado, 40 mil meticais. Total vai ser, total do valor que existe, 40 mil. No caixa vai ter quanto? 40 mil, significa ativo 40 mil, passivo e patrimônio líquido também 40 mil. Assim fizemos já. No entanto, subscrição de 200 mil e integralização de 20% desse valor. No entanto, espero que você tenha percebido como fazer integralização e, no entanto, subscrição do capital em dinheiro. Estamos a falar só preencher, não é? Fazer a tabela e preencher os valores. No entanto, no total vai entrar o valor que existe. Significa se no total é zero, mesmo que no capital social tenha um valor muito elevado, significa é só uma promessa, significa é um capital subscrito. Ok. Então, como se faz balanço patrimonial na prática? Na prática, primeiro você vai fazer uma planilha, pode ser no Excel ou em um papel, não é assim? Então, faz a tabela, balanço patrimonial, lado esquerdo ativo, lado direito passivo e patrimônio líquido. No entanto, você vai dividir em 3 partes, né? Assim, linhas diferentes. Primeiro, vai escrever circulante na parte de cima, como você vê a tabela ali em frente. Circulante. No circulante, você preenche os valores disponíveis, dinheiro que existe, e, no entanto, os itens que serão convertidos em dinheiro dentro do período. Vamos falar dentro de 12 meses, dentro do ano. Em seguida, você vai escrever realizável a longo prazo. Realizável a longo prazo refere-se a valores conversíveis, no entanto, além do período. Vamos falar depois de 12 meses, não é assim? Depois do exercício atual. Depois, por fim, permanente. No entanto, os ativos permanentes são investimentos de caráter permanente ou os bens que servirão os exercícios futuros ou dificilmente serão convertidos em dinheiro. Não é? E no lado de passivo e patrimônio líquido, você vai preencher também circulante. Circulantes são obrigações que você deve pagar, no entanto, dentro do período. No entanto, ou seja, são exigível, obrigatório, que devem ser pagos dentro do exercício atual. Em seguida, você vai escrever exigível a longo prazo. São obrigações com terceiros que se vencem além do período, que serão pagos depois do ano do exercício atual. Então, esses também são chamados de exercício exigível obrigatório, mas que serão pagos depois do exercício atual. No entanto, patrimônio líquido. Patrimônio líquido, você vai escrever por baixo assim, no entanto, na penúltima linha, antes da linha do total, né? Onde você vai preencher os recursos dos proprietários ou sócios da empresa. No entanto, esses são exigíveis, não obrigatório, onde você vai preencher lá o capital social, capital subscrito, integralizado, lucro, prejuízo, tudo mais. Decifrando alguns termos. Curto prazo, estamos falando dentro de 12 meses, ou exercício atual. Longo prazo, refere-se a período acima de 1 ano. Exercício social, refere-se ao período de 12 meses, contando a partir do exercício 0 ou exercício anterior. No entanto, limite tem sido dia 31 de dezembro. No entanto, por isso, geralmente, quando se fala de exercício 1, por exemplo, é 31 de 12 de, no entanto, exercício 1. Exercício 0, no entanto, antes, não é, de iniciar atividades,
No entanto, é 31 de 12 de exercício 0. Ok, nós iremos ver, no entanto, como é que se faz o balanço patrimonial na prática, não é assim? Assim sendo, para fazer o balanço patrimonial, você vai fazer a tabela incluindo espaço para exercício atual e anterior, né? Dando exemplo, balanço patrimonial, como essa tabela em frente, ativo, passivo, no entanto, ativo você preenche com ativos, passivo patrimônio líquido. No entanto, no link da descrição deste vídeo aula, está um modelo de balanço patrimonial para te guiar e facilitar, no entanto, a percepção e, no entanto, para você se guiar a fazer o seu balanço patrimonial. Se tiver dúvida, não hesite em escrever nos comentários ou no fórum de dúvidas e debate. Estava a dizer dúvidas e debate, né? Muito obrigado. No entanto, para todos que assistem nossas aulas, especialmente aqueles que nos assistem a partir de Moçambique, a partir de Angola e Brasil. Muito obrigado. Te vejo na próxima aula, onde iremos falar de demonstração de resultado de exercício. No entanto, não esqueça, ver na descrição o modelo de balanço patrimonial para te guiar para fazer balanço patrimonial, no entanto, do seu patrimônio pessoal, assim como da sua empresa. Lembrando que balanço patrimonial é o relatório mais importante. No entanto, ele é feito pode ser uma vez por ano ou em um período pré-determinado. Por exemplo, para fins gerenciais, algumas empresas pedem todas as semanas, né? Mas casos raros, né? Outros 6 em 6 meses, outros 3 em 3 meses, mas eu recomendo, se for balanço pessoal, assim como uma empresa assim pequena ou pessoal, você faz 3 em 3 meses. No entanto, é só recomendação minha, mas geralmente conta-se o principal balanço patrimonial no entanto, feito nos finais do ano. Estamos falando no dia 31 de dezembro de cada ano. No entanto, espero que você tenha percebido tudo sobre balanço patrimonial. Não esqueça também de fazer outras pesquisas para facilitar a compreensão. No entanto, já tinha despedido. Te vejo na próxima aula. Muito obrigado.